Irmãos, muito obrigado. Obrigado, doutora Roseli, pastora, doutora. Muitíssimo obrigado, pastor Eliezer, querido pastor desta igreja. Confiança de me permitir pregar aqui, oferecer o seu culto a mim nesta manhã. Uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos, diria imerecido, porque nós não somos nada, somos frágeis, vulneráveis, e Deus é bom, Deus é maravilhoso pela sua multiforme graça. Minha gratidão, e eu quero trazer os abraços, tem alguns, primeiro da minha igreja, como a doutora Roseli disse, estou acompanhado do pastor Jean, da Silva Marinho, está ali, a sua esposa Verônica não pôde vir, ele tem 3 filhas, todas casadas, e todos pertencem a minha igreja Batista ali do Rocha, onde eu estou há 11 anos, como disse a pastora. O dia que os irmãos quiserem ouvir um testemunho que edifica, que vai abençoá-los muito, convidem-no, pois. Eu vou dizer aqui, porque ele dá o testemunho, Jean. Há mais de 20 anos ele veio do mundo das drogas. Então eu percebi que há uma ênfase aqui ao evangelismo, questão da beneficência, que os irmãos, eu fiquei observando, fui muito edificado, desde a classe de EBD, viu, pastor? A classe dinâmica, pujante, os irmãos ali na EBD, na classe aqui, dos homens da igreja, eles interagem, muito bom. E Jean esteve nas drogas durante décadas, Morro do Jacaré, Rato Molhado, Mangueira, Vieira Fazenda, toda aquela área do Rocha ali, e Deus o alcançou de maneira miraculosa com o seu plano redentivo em Cristo. Quando eu cheguei, ele já estava na igreja. Eu estou há 11 anos, ele está há mais de 20 anos. Ele fora batizado por um dos meus antecessores ali no Rocha, pastor Eromi. E é uma bênção aí. Eu disse: Jean, você tem um chamado muito evidente, um homem muito simples, vai para o seminário Betel. E um dia um irmão disse assim: pastor Fraga, não vai dar certo. Jean tem muitas dificuldades, questão da cultura, dos estudos, e eu disse: faz sim. Ajoelhei com ele, orei, disse: Jean, pus a mão sobre a cabeça dele, você vai. E resumindo, ele foi um exemplo de autossuperação no Betel. Eu tive o privilégio de ser deão do seminário Betel 2 anos, e um dia o professor de monografia, o pastor Isaías, me chamou e disse: Fraga, impressionante, ele tira 10 em tudo, um pedreiro, ele tem uma empresa hoje registrada, organizada, de obras, ele trabalha com reformas, com construções, tornou-se um exemplo de autossuperação no Betel, pastor, porque o evangelho é mesmo verdadeiramente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, uma alegria estar aqui com ele, o abraço da igreja Batista do Rocha, fez 85 anos, como a pastora contou.
O abraço da convenção, tenho o privilégio de presidi-la, e Deus me deu essa tarefa de pegar na CBC, nos 118 anos, a pior e a maior crise institucional da Convenção Batista Carioca. A maior e a pior crise que a Convenção já teve em 118 anos de história. Mas Deus tem me dado graça. Por quê? Porque tem um grupo de intercessão na minha igreja, pastor. Nós temos uma sala lá denominada Cenáculo, conduzida por uma pastora, pastora Lúcia. Nós somos 6 pastores hoje lá. E aquelas mulheres jejuam, oram. E muitas vezes, pastor, eu deito no chão, literalmente, pastora. Eu deito no chão. Deito literalmente, tiro o sapato e deito. E falo com elas, coloquem a mão sobre mim, porque eu não vou aguentar o peso da convenção. Os problemas, como a pastora disse. São 528 igrejas do campo carioca. E elas me ungem, e eu fico então com joelho no chão, boca no pó. Talvez haja esperança. É assim que eu tenho conduzido a convenção. E às vezes eu me deparo com algumas situações que eu penso pela lógica humana, não vou conseguir resolvê-las. Mas é no cenáculo, o senhor já é testemunha disso, tem uma vigília de 15 em 15 dias, de sexta para sábado, tivemos agora nesse final de semana. Nós temos 12 horas de oração e adoração, de 3 em 3 meses, e isso tem alavancado a minha liderança, oração, unção. Eu creio no poder de Deus, do seu Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Tem sido assim. Se eu fosse contar aqui, a gente sair daqui 6 horas da tarde. Porque Deus é maravilhoso, viu, irmãos? Tem muitas curas na minha igreja, viu? Muita cura. Menino chegou lá numa quarta-feira, surdo. E nós oramos. E ele foi curado. Isso eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Porque nós precisamos crer no poder de Deus. Eu pedi a Deus essa manhã uma palavra muito simples aos irmãos. Eu não trouxe nenhum sermão rebuscado de pastor, retórica, de teologia, de homilética. Eu disse, Deus, eu quero que tu me des uma palavra revelada, que seja breve, simples, para a tua igreja. Então eu venho trazer uma palavra muito objetiva, não prometo daqui a pouco encerrar, mas dizer que os tempos realmente são difíceis, como disse Timóteo. Quero ler com os irmãos gostaria que os irmãos abrissem em 2 Timóteo 3. Eu estou com a corrigida. Como eu disse, minha palavra é muito simples, mas eu quero deixar uma palavra para vocês. Parabéns pelos 111 anos e o abraço da Convenção Batista Carioca, da nossa querida convenção.
Sintam-se abraçados pela convenção, acolhidos. E a pastora Roseli é da ordem, da nossa diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção carioca. E a ordem eu vou deixar para o pastor Rômulo, que vai vir hoje à noite, ao coordenador executivo, falar melhor. E a minha igreja mandou um abraço forte. E o texto diz: sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O original diz tempos traiçoeiros. Eu quero ficar só aí. Tempos trabalhosos. Extremamente difíceis, com muitos desafios. Os irmãos hão de convir comigo. Eu diria, pastor querido, nunca foi tão difícil pastorear. Tantos problemas que o mundo enfrenta. E Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E realmente, há um peso. Os irmãos sabem disso. Tempos tenebrosos, dificílimos. Mas a minha primeira palavra para esta igreja querida, amada, preciosa, valiosa, esse rebanho lindo, esse pastor extraordinário, os irmãos cantam, eu estava prestando atenção, que bênção, os hinos do cantor, do HCC, que são ricos de teologia, puros, hinos que foram escritos momentos difíceis de algumas pessoas, como o 375 do cantor cristão, a mulher era cega, que expressam a alma. Igreja linda, está tudo muito lindo aqui, parabéns. Os irmãos estão de parabéns. Eu vi no concílio da pastora, acho que uma outra pessoa foi examinada, um irmão, isso, e eu disse, poxa, que lindo, que capricho, pastor, parabéns. A excelência honra o céu e abençoa as pessoas. Que lindo, que coisa linda. Os irmãos têm um pastor amado, querido, e mais, que eu fico muito feliz em relação a ele, pelo cabelo. Parece que nós somos irmãos. Ele estava aqui falando, né, e eu olhando, acho que eu pareço com ele. O pastor Eliezer é pessoa dócil, terno, carrega uma candura. A gente vê que ele é um pastor querido, que ama. Obrigado, acontece. Eu vos darei pastores, Jeremias 3,15, né? Vos darei pastores que vos apacentem com ciência e inteligência. Eu vejo isso nele. Amém. Tudo está muito lindo. Agora, a primeira palavra que eu quero dizer aos irmãos: busquem Deus. Busquem a unção do Espírito Santo. É isso. Sabe, pastor, quando eu cheguei no Rocha 11 anos atrás, eu peguei uma igreja totalmente quebrada. Pastor Reis Pereira ficou 50 anos, e depois que ele foi para o céu, eles tiveram muitas dificuldades. E os primeiros 4, 5 anos, pastor, foram muito difíceis, foi um tempo muito difícil. Muito difícil. Os 5 primeiros anos, às vezes eu olhava para a igreja assim, Deus, um deserto, pastor, vazia. Se eu tivesse um auditório desse aqui no começo, poxa,
Eu acho que eu promoveria um culto celebrativo de ações de graças a Deus no Maracanã. Jean me acompanhou desde os primeiros momentos, quando eu cheguei com a minha esposa. E foi muito difícil. Do segundo para o terceiro ano que eu estava no Rocha, que eu tinha tomado posse, minha esposa morreu. Ela teve uma complicação hepática, fígado, e foi incontornável. Não teve jeito. Um dia eu cheguei para o médico e disse: doutor Lúcio Pacheco, no Hospital da Ordem Terceira aqui de São Francisco de Assis, aqui na Tijuca, o que eu posso fazer para salvar a minha mulher, a minha esposa? Ela saiu internada, entubada, depois teve que fazer, o tubo venceu e fez traqueostomia. Ele disse: pastor, se o senhor trouxer 1 milhão, e colocá-lo aqui, esse valor sobre a minha mesa, não vai resolver. Foi a palavra que o médico me deu: se o senhor trouxer 1 milhão, não resolverá. Mas conclusão, que eu não quero demorar, Deus levou a minha esposa. E eu disse: Senhor, e aí? A igreja não cresce, as coisas não proliferam, não frutificam, não andam. Então, como dizem os jovens, quase que eu disse para Deus assim: qual que é a tua, Senhor? Poxa, Jean está ali. Que bom pregar na frente dele, porque quando a moça ligou de manhã para eu ir no hospital, eu sabia que a minha esposa tinha morrido. E quem me levou foi ele, porque ele vai sempre comigo dos lugares, nós somos muito companheiros de oração. Falo para ele que ele é meu companheiro, meu amigo de camarote principal. Mas queridos, deixa eu falar uma coisa. Deus tinha algo naquilo tudo para a minha vida, pastor. E eu fui para Deus e disse: Senhor, a igreja não cresce, tudo muito seco. Era uma sequidão na igreja, sequidão, deserto. E ainda tu levas a minha mulher. Sabe qual o texto que Deus me deu? Quando Davi queria tomar daquela água lá junto ao poço, que estava lá na porta do templo em Jerusalém, aquela história lá que vocês conhecem, e que os inimigos dele atravessaram, os soldados atravessaram o campo dos inimigos, dos filisteus, foram lá, buscaram a água, trouxeram-na para Davi, a água que ele tanto queria, e ele despejou a água em libação. Ele não bebeu, ele queria. E porque queria tomar daquela água que estava junto ao poço. Lá. Aí os súditos dele, os soldados, foram lá buscar a água, trouxeram a Davi, ele despejou a água em libação. Aí Deus disse para mim: olha, você despejou sua mulher em libação. Então, me parece que Deus tratou muito comigo. Primeiro, o pastorado do Rocha era para tratar comigo, nos primeiros 5 anos. Ele tinha algo a me dizer.
a mim. Porque eu aprendi que as águas brotam, elas fluem do púlpito. É daqui que elas jogam. Precisa tratar comigo. Até o capítulo 5 da profecia de Isaías, do livro de Isaías, Isaías sempre com o dedo, ai de vós, apontando com o indicador. Quando chega no capítulo 6, ele inverte o dedo, né? Ele parou de pôr o dedo para lá e inverteu para cá. Ai de mim, que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então eu sempre digo, quanto que Isaías deixou de ser um profeta e tornou-se um grande profeta no capítulo 6, quando ele inverteu. E aí a gente já sabe tudo o que aconteceu. O anjo que tirou a brasa viva como a tenaz do altar e ungiu seus lábios. E aí ele disse, eis-me aqui, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, eu entendi que para a minha igreja crescer, eu precisava da unção do Espírito. Que a minha igreja começasse a buscar a unção do Espírito Santo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, Batista é um povo que tem medo do Espírito Santo. E aí, digamos que tem um mover aqui, na Igreja Batista Laranjeiras. Mover aqui, o Espírito Santo começa a fazer maravilhas aqui. Prodígios, sinais, tudo. Aí tem um pessoal, às vezes, que não pode, né? Então, aí a convenção forma uma comissão. Enquanto a convenção estuda e forma a comissão dela, já acabou o mover aqui, foi embora. Então, por que eu estou dizendo isso? A Igreja Batista de Laranjeiras, querida, amada, dos seus 111 anos. A presença do pastor ali, colega respeitável, nobre, admirável, pastora Roseli e os demais colegas pastores aqui presentes. Busquem a unção do Espírito Santo. Não tenham medo do Espírito Santo. Amem o Espírito Santo. Busquem o enchimento do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus. Mas recebereis o poder, Atos 1:8, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu falei no deserto inicial da minha igreja, Deus, dentro de um propósito, levou minha esposa. No reino de Deus não há provação desprovida de propósito, tá?
porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Não são algumas. São todas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você está passando por um deserto, fique tranquilo. Tem alguém aqui passando por um deserto? Fique tranquilo. O deserto não é mais o nosso lugar, é claro. Éramos de lá. Preste atenção. Mas às vezes ele faz parte da pedagogia de Deus. Porque Deus, é no deserto às vezes que Deus vai esculpir o nosso caráter. Eu sempre digo que a teologia mais quente que tem, e a melhor, é a do sofrimento. Ela é como uma cera quente que molda, tira as escórias, aperfeiçoa. Não tenha medo do sofrimento. Eu sofri muito com a morte da minha mulher. Eu perdi 9 quilos. Gostava demais dela, apaixonado pela Cláudia. Tem 9 anos que ela morreu. Fez dia 16 de fevereiro. Mas no contexto da igreja que não crescia, uma igreja vazia, com um templo para 200 pessoas bem acomodadas e galeria, um anexo atrás de 3 pisos, perfazendo um total de 25 salas, e um salão social para 200 pessoas bem acomodadas. Aquele vazio. E aí Deus leva a minha esposa. Tudo dentro de um plano. Jó 42. Jó chegou a essa conclusão. Bem sei eu que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedido e frustrado. Foi a conclusão dele depois de tudo o que aconteceu. Mas ele chegou a uma outra conclusão extraordinária. De ti ouvi os meus ouvidos. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E um dia, meu filho me ligou. Tenho 2 filhos em Londrina, Paraná. E falou assim: pai, você não quer vir aqui para Londrina? Minha mulher já tinha morrido, tudo. Vem um pastor americano aqui pregar na minha igreja. A igreja do meu filho não é batista. É Comunidade Bíblica Logos, em Londrina. Para eu ficar bem quietinho, os meus 2 filhos não são batistas, então eu fico quieto. Para eu ficar bem quietinho, eu tenho um filho flamenguista doente, tenho um filho palmeirense doente. Então, em denominação, pastor, eu fico quieto, e time também, porque um quase arrebenta a televisão. Porco! O outro, Mengo! Em jogo eu fico quieto e em time dentro da minha casa. Aí meu filho me ligou, disse: pai, vem um americano aqui pregar aqui. Isso há 5 anos atrás, 6 anos. Isso mesmo, 5 anos atrás. Você não quer vir, pai? Fica aqui em casa, comigo, as crianças. E eu falei: vou. Aí fui. Cheguei lá, era um americano da Pensilvânia. Estado da Pensilvânia, cheio do Espírito Santo.
mais cheio. Ele chegava, olhava assim e já começava. E eu fui, ele pregou em várias igrejas. Londrina é uma bênção, né? Muitas igrejas. O cristianismo em Londrina cresce muito, as igrejas evangélicas, pastor. O Presbiteriano do Brasil tem 5.000 membros, a Independente tem 6.000. Cristianismo decidido, porque Londrina é uma promessa de um grande avivamento no Brasil, né? Aí eu fui em todas as reuniões, e eu já vou terminar essa minha palavra, dizendo que aconteceu em uma reunião, na Igreja Presbiteriana do Brasil, em uma manhã com aquele americano. E ele disse, estava lotado, tinha umas 500 pessoas, era uma reunião mais restrita, acho que mais para líderes, que as outras reuniões noturnas eram no Moringão, no estádio da cidade. E estava lotado. Ele disse assim, aquele senhor lá, de cabeça branca. Aí eu olhei, eu disse, quem é? Mas o intérprete é um grande amigo meu, o Misael. Aí o intérprete disse, João, é você mesmo. É você mesmo, João. Eu disse, eu? Ele está te chamando. Aí eu fui, está lotado. Ele disse, olha, eu vou pedir ao Blaine, um outro americano que estava com ele, que discipulou ele, e que viaja com ele, para te entregar a palavra que você precisa. Aí veio o Blaine, o outro, e disse, olha, a partir de hoje, você vai pregar a palavra de Deus lá na sua igreja. Ela não cresce. Ela não anda. Falou tudo. Ele me entregou uma palavra, ele me liberou uma palavra sobre a minha vida. Parecia que eu tinha sentado e falado com ele tudo, detalhes. Ele entregou uma palavra para mim com riqueza de detalhes, pastor Eliezer. E ele disse, você crê? Eu disse, eu creio. Creio sim. Eu creio. Você recebe? Eu disse, recebo. Eu recebo. Eu deitei no chão. Ele disse, você pode, eu posso orar por você? Eu falei, o senhor pode orar o dia inteiro, se o senhor quiser. Irmãos, ali, eu voltei depois, de cabeça baixa, para o Rio, entendendo que eu não sou nada, que eu sou cinza e pó, que eu não passo de um verme. E eu disse, Deus, eu preciso entender que não sou eu que vou fazer a minha igreja crescer, é o Senhor. E eu vim. Eu cheguei, acho que numa segunda ou numa terça, eu tinha culto quarta-feira. Lá o culto é quarta. Esse culto de semana das nossas igrejas batistas. Naquele culto, pastor querido, podia deixar de contar isso para os irmãos. O Jean, aquela mulher que frequentava lá, Elisângela, ela mudou. Ela foi curada de hepatite, estava desenganada, uma hepatite crônica.
E meus irmãos, ali começou. E a igreja foi enchendo. Não é, pastor Jean? Não é verdade? Que bom que você veio, que tem testemunho. Eu quero terminar dizendo que Deus começou a abençoar. E Deus começou a fazer, irmãos. Esse homem que orou por mim, ele vem pela última vez ao Brasil o ano que vem, em Recife. E ele não vai voltar mais por causa da idade. E eu vou lá me despedir dele. Obviamente eu vou tirar uma foto com o Randy Clark. E eu gostaria muito de colocá-la na parede do meu gabinete, mas eu não vou fazer isso porque pode dar um cheiro de idolatria. E eu não quero que pegar esse caminho. Então eu quero terminar dizendo ao pastor, dizendo à pastora, ao corpo pastoral, todos os diáconos, a liderança, busquem o Espírito Santo. Tem um livro do John Bevere, que eu estou terminando de ler, Espírito Santo. Aconselho todo mundo a ler esse livro. O Espírito Santo, de John Bevere. Ele diz que o Espírito Santo é a pessoa mais esquecida hoje nas igrejas. Devore a sua Bíblia. Devore a sua Bíblia. Devore a sua Bíblia. Eu falo isso para o pessoal da minha igreja. Ore. E seja cheio do Espírito Santo. Que essa igreja, com 111 anos, uma igreja batista, né? Baptista, patrimônio tombado, não tenha medo do Espírito Santo. Só um minutinho, pastor. Pastora Roseli, eu irei com a convenção, meu querido pastor, meu amigo, meu nobre colega, até o dia que a convenção não me forçar a camuflar as minhas convicções. O dia que a convenção me encurralar e disser, pastor Fraga, o senhor não pode mais ungir com óleo lá na sua igreja, unge com óleo. Adoeceu, põe a mãozona mesmo. Vou deixar minha igreja, minha ovelha lá para o Universal, lá não sei para onde. Nunca deixei de contar para ninguém, meu querido pastor. Hoje sim, tem cerca de 150 jovens lá, 60 adolescentes, que vem tudo através do judô conduzido pelo Jean.
mas eles estão com sede e fome da palavra. Eu sou batista por convicção e de convenção presido, né? Dessa honra. Mas, irmãos, eu sou um homem que creio no poder de Deus. Essa palavra eu quero deixar para a igreja. Busque, eu sei que o pastor crê. Eu sei. Ele é um homem de Deus. Que Deus abençoe. Amém?